Olá meu querido, olá minha querida, sejam bem-vindos para a parte 2 da aula sobre introdução. Eu sou o professor Maicon e eu estou aqui construindo esse passo a passo com vocês, essa jornada do zero até o 900 mais para sua redação, para te ajudar a consolidar esse caminho, abrir essa porta da universidade, do curso que você sempre sonhou, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre duas partes que não vimos na aula anterior. Na aula anterior falamos um pouquinho sobre contextualização e eu te dei 4 ferramentas para como iniciar o seu texto, como fazer essa abertura tão importante do seu texto, já utilizando um repertório sociocultural para gabaritar logo, né, essa competência 2 e também começar muito bem o seu texto mostrando para o corretor que você manja do que está fazendo, que você sabe o que está fazendo. Na aula de hoje, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre como fazer a apresentação do tema. Então, como que você apresenta o tema na sua redação, algo extremamente importante, inclusive para você não correr o risco de tangenciar ou fugir do tema, tá? Além disso, a gente vai ver como construir a tese, que é o coração aí da sua introdução, porque é um ponto importantíssimo para que você possa desenvolver a argumentação, e a gente vai ver isso, né, como construir essa tese de novo utilizando a técnica dos 5 Qs, que eu te ensinei em detalhes lá na aula de projeto de texto. Então, se você não viu as aulas anteriores, de novo faço um apelo. Retome as aulas desde o início do curso, porque tem muita coisa importante para que você chegue aqui na hora de construir sua introdução e você tenha todas as informações organizadas, você saiba exatamente o que você vai colocar no seu texto em termos de informação. Agora, nós já estamos vendo estratégias de como utilizar ferramentas diferentes para inserir essa ideia. Mas a ideia, essa organização, esse projeto de texto, ele já tem que estar fundamentado nessa etapa. Você já tem que saber exatamente qual é a ideia que você vai querer colocar, em qual ordem que você vai colocar no seu texto, tá? Então, se você não viu as aulas anteriores, retome as aulas anteriores que você vai ver como elas são fundamentais para essa aula de hoje, tá? E claro, vamos ver também como fazer um fechamento do parágrafo, que não é algo tão importante assim, tá? Retomando ali rapidamente as 4 partes, então, da nossa contextualização, da nossa introdução, perdão, né? Primeiro é a contextualização, que vimos na aula anterior. Na aula de hoje, vamos ver a apresentação do tema, construção da tese e o fechamento aí do parágrafo, que é bem tranquilo, bem fácil de ser feito, tá? Então, sem perder mais tempo, vamos lá. Por que apresentar o tema é necessário na sua introdução, tá? Então, nós temos que ter em mente, galera, que quando a gente faz um texto, tá? Esse texto tem uma função social, tá? Então, o texto ele tem uma função social que a gente tem que ter muito clara. E para essa função social, ela ser bem fundamentada, digamos assim, ela acontecer, eu preciso do autor do texto, eu preciso do texto e eu preciso de um leitor. Todo texto ele é feito para que alguém seja lido, né? Eu não faço um texto pro nada. Então, esse leitor, no nosso caso, ele é o corretor. Então, quando a gente escreve, a gente tem que ter em mente que há um corretor, um leitor universal, que ele não sabe qual é o tema da redação. Então, olha só, eu vou deixar bem destacado aqui, ó, ele não sabe o tema da redação, tá? Então, você vai escrever para uma pessoa que é leiga nesse tema, que não sabe nada, que não tem ideia daquilo que você está discutindo. Por isso, uma contextualização de abertura e por isso a apresentação do seu tema. Então, relembrando, começo o meu texto fazendo uma contextualização, certo? Para abrir o meu texto. Depois dessa contextualização, eu preciso apresentar qual é o tema para o meu leitor. Porque lembre-se, meu querido, minha querida, na contextualização eu posso relacionar o tema ou eu posso relacionar a tese nessa contextualização. Então, é algo mais amplo.
Lembra que eu falei sobre a questão da Copa do Mundo? Então a contextualização, ela é aquilo que está ao redor, ela é uma informação complementar, ela me abre um leque de opções, mas agora eu preciso aí sim focar no tema, mostrar para o meu leitor, para o meu corretor, ó, eu vou falar disso daqui. Ok, abri um leque ali na contextualização, mas agora eu vou falar de A, B ou C, ou de A e B e C, mas eu vou deixar muito claro, muito evidente para o meu corretor sobre aquilo que eu vou falar, tá? E quando a gente fala de apresentação do tema, meus queridos, a gente tem que pensar em algumas coisas que são extremamente importantes, tá? Então, você vai colocar ali de forma mais objetiva aquilo que você vai abordar no seu texto, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para algo fundamental quando a gente falar de Enem. Se você não faz a apresentação do tema, e essa apresentação pode muitas vezes ser a própria frase temática, se você conseguir encaixá-la no seu texto, você corre o risco de tangenciar, tá? Então, é importante a apresentação com todas as palavras-chave do tema, ou o tema propriamente dito ali, a frase temática, para que você não tangencie o seu texto. Então é uma dica, uma estratégia. Se você tiver essas palavras escritas ali já na sua introdução, dificilmente você vai tangenciar. O corretor não vai considerar um tangenciamento porque está ali objetivamente aquilo que você está falando. Então você entendeu o tema que estava sendo solicitado, tá? Então, para a gente construir a apresentação do tema, você pode inserir a frase temática ou fazer uma paráfrase, tá? Com as principais palavras aí do tema, ok? Duas maneiras, duas formas de você fazer essa apresentação, tá? Então, eu costumo dizer que há uma forma favorável à contextualização e uma forma contrária. Professor, como assim? Então, por que favorável e contrária? Tá? Isso não é em relação ao tema, tá? Deixa eu deixar isso bem claro para ti. É em relação à contextualização que você construiu. Então, você pode ter construído uma contextualização em que vai dar sequência àquilo que você vai falar. Ela respalda uma informação que é sequência daquilo que você quer falar ou que é favorável àquilo que você quer falar. Às vezes, eu faço uma contextualização que não é uma sequência, mas pelo contrário, eu quero trazer um contraste do que acontece com o que deveria acontecer. Então eu trago uma contextualização e digo, olha, deveria ser assim, mas na realidade é diferente. Ao contrário do que acontece na ficção, a realidade é diferente. Ou então eu posso trazer de semelhança, né? Trouxe lá uma história que é semelhante ao que eu vou defender. Então, de acordo não, né? Ou assim como na ficção, a realidade também acontece tal coisa. Então, veja que eu faço essa relação sempre sendo favorável ou contrário, tá? Essa é a estratégia que eu quero mostrar para você. Então, a forma favorável, tá? Então, se a contextualização é favorável à temática, aí, entre aspas, né? Ou seja, algo que reforça positivamente o que será dissertado, sua apresentação ela vai dar uma sequência ao que foi apresentado antes, tá? E ficou até redundante ali, né? E pode usar conectivos. Então, que conectivos que você pode utilizar para essa estratégia de sequência ou favorável? Então, dessa forma, essas formas, seguindo a lógica, entre outras coisas, tá? Professor, tá meio confuso para mim. Não consegui entender esse negócio aí não, tá? Então, eu trouxe um exemplo. No exemplo, eu tenho certeza que a sua ficha vai cair. Mas, caso você esteja em dúvida, professor, mesmo assim não entendi, deixa aqui seu comentário, fala, professor, fiquei em dúvida, o que eu posso fazer de diferente aí para... O que você pode me explicar de maneira diferente para eu entender essa contextualização aí de forma, essa apresentação do tema, né, de forma favorável e contrária. Deixa aqui o seu comentário, tá? Se você está gostando da aula, também comenta, porque ajuda esse vídeo a chegar aí para mais pessoas. Mas vamos lá para o nosso exemplo, tá? Então, notem como aqui, ó, eu já li até na aula anterior essa mesma introdução, tá? Então não vou ler ela inteirinha. Se você não viu, assista a aula anterior. Mas ela começa aqui, ó, na minissérie documental Guerras do Brasil e vai fazer toda uma apresentação, até aqui, ó. Então aqui ele traz um documentário que fala sobre as violências, que fala sobre o desrespeito às comunidades tradicionais, que é o tema da redação. Aí notem que ele vai trazer aqui na sequência, ó,
essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico e pelo preconceito que rege o senso comum. Então, aqui ó, ele faz uma pequena apresentação já do tema, dizendo que isso que está sendo tratado anteriormente, essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil, então aqui ó, ele traz ó, essas formas de desvalorização, comunidades tradicionais do Brasil. Aqui eu tenho as palavras do tema, para que eu não zere essa redação, para que eu não tenha problemas de tangenciamento nessa redação. E aqui na sequência, obviamente, ele começa a trabalhar, tá, a tese aqui, tá? Então, aqui eu tenho a tese e aqui eu tenho a segunda parte da tese, ok? Então, meu querido, minha querida, espero que tenha ficado claro que ele dá essa sequência, ele traz um exemplo que respalda aquilo que ele quer falar. Mas muitas vezes você vai utilizar um exemplo, uma contextualização, que não é o que acontece na realidade, mas é como deveria ser. Então ela é contrária, você quer trazer um contraste, uma oposição. Como que você vai fazer? Então, veja só, se você utilizou um contexto para demonstrar algo oposto ao tema, tá? Um exemplo do que não deveria acontecer, você vai apresentar o tema com conectivos que demonstrem isso. Então a palavra-chave aqui, meus queridos, é conectivos, tá? Tanto na parte favorável quanto na parte contrária. Os conectivos, eles têm o que a gente chama de carga semântica, tá? Essa carga semântica aqui é de significado, ok? Então, essa carga semântica que vai demonstrar para o leitor, para o corretor, qual é o ponto de apresentação do tema que você está fazendo. Ok, por que você utilizou essa contextualização? Ah, ele utilizou essa contextualização para mostrar que isso acontece na realidade também. Então ele está dando sequência. Opa, ele utilizou essa contextualização para deixar evidente o que deveria ser, mas não é, o que não acontece. Então é importante vocês fazerem essas diferenciações, tá? E isso deixa o texto muito legal, muito bacana. Vamos lá para um exemplo, ó. No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor modernista Lima Barreto, é retratada, Barreto, é retratada a situação de um cidadão que, na tentativa de valorizar as raízes da sociedade brasileira, propõe o estabelecimento do Tupi-Guarani como idioma oficial nesse país. Nesse sentido, note-se a preocupação da personagem em destacar a relevância dos povos originários na formação da identidade nacional. No entanto, olha só aqui o meu conectivo, galera. Olha só. No entanto, fora da ficção, é evidente que na realidade odierna atual as comunidades tradicionais são constantemente postas em segundo plano. Aí ele vai começar a tese dele, tá? Vai até aqui. Seja pela negligência estatal, no que se refere à sociedade... Calma lá. No que se refere à demarcação territorial, seja pela relação da sociedade capitalista com o meio ambiente. Então, notem, eu tenho aqui a minha contextualização. Então, vou pegar toda essa primeira parte aqui para contextualizar, falar sobre o filme, o livro, descrever o livro, fazer a relação desse livro com o que eu estou discutindo, para daí, na sequência, eu fazer a apresentação, tá? Na verdade, deixa eu te mostrar aqui, eu coloquei algo a mais aqui. Então, eu tenho aqui, aí aqui eu vou apresentar, ó, nesse sentido, nota-se a preocupação na personagem, destacar a relevância dos povos originários na formação da identidade nacional. Então, aqui eu tenho, deixa eu buscar aqui, destacar só o tema, relevância dos povos originários na formação da identidade nacional. Então, ali eu vou ter o tema, as palavras-chave e a ponte, né, de apresentação de algo contrário à temática. Então, ou seja, né, na ficção, ó, no entanto, fora da ficção, é evidente que a realidade atual, as comunidades tradicionais, aqui também, ó, de novo palavra-chave,
comunidade tradicional, são constantemente postas em segundo plano. Então, notem que aqui ele faz uma mistura, não tem problema, mas ele traz as palavras-chave e faz a apresentação demonstrando, olha, no livro do Lima Barreto, ele valoriza as comunidades tradicionais. Essa comunidade é muito valorizada. No entanto, na atualidade, a gente percebe que isso não acontece. Então, ele tem um exemplo ali por contraste. Ok, meus queridos? Então, aqui, tá? É fundamental para que você consiga utilizar essas estratégias o uso de conectivos, tá? Dos conectores. Por quê? Porque é eles que vão carregar esse significado de continuidade ou de contraste. Então, se você tem dificuldade com conectivos, estude as conjunções, estude os conectivos, faça exercícios sobre isso. Eles vão te ajudar demais no tema e demais a gabaritar a competência 4 da redação do Enem, que vai cobrar justamente o uso de conectivos e tudo mais, que também vamos abordar aí, né, no nosso curso um pouquinho mais à frente, ok? Queridos, dando sequência, construção da tese. Então, vimos a apresentação do tema, então temos a contextualização, fazemos a apresentação do tema indicando algo contrário ou favorável, citando sempre as palavras-chave, citando a frase temática quando possível, mas chegou um momento primordial da sua introdução, que é a tese, tá? O que então é uma tese, professor? Vamos lá. Primeiro de tudo, galera, se eu tenho um texto dissertativo argumentativo em que o objetivo é convencer o leitor de um ponto de vista, esse texto tem que defender uma ideia, tem que defender um ponto de vista. Esse ponto de vista é o que nós chamamos de tese. Então, a tese é essa ideia que eu vou defender, é esse ponto de vista, tá? Por que eu falo que a tese é o coração da introdução, meus queridos? Porque se eu não tenho uma tese, como eu vou desenvolver algo? Eu já crio um problema de projeto de texto, eu já crio uma lacuna de informação a ser desenvolvida. Porque se eu não tenho na introdução uma tese, como que eu vou defender algo na argumentação? Notem que você tem um problema já estrutural no seu texto. Por isso a importância do projeto de texto, volto a dizer. E vou repetir até você enjoar, até você me falar, cara, esse professor é chato pra cacete, fica toda hora falando de projeto de texto, projeto de texto. Mas ele é fundamental para você poder escrever uma boa redação. Então, tem que montar um projeto de texto, tem que ter a tese bem definida nesse projeto de texto. Que é a tese? Essa ideia, essa construção do que eu vou defender, tá? Então, quando você faz lá a interpretação do tema e dos textos motivadores, você pode ir construindo boas teses. Para isso, utilize a técnica dos 5 Qs. Então, nós já vimos essa técnica lá na aula de projeto de texto. Então, quando que vai surgir a sua tese? No momento que você estiver escrevendo a introdução? Não. Não é nesse momento que você vai pensar na tese. Sua tese vai ser pensada na hora de fazer o projeto de texto. É lá o ponto fundamental de você decidir qual é a ideia que você vai escrever. Agora é apenas a escrita. E olha que um aspas entre o apenas, porque é a parte importante do seu texto, né? É a parte que o corretor vai ver. Mas se a ideia não estiver bem fundamentada na sua cabeça, bem organizada, meu querido, você não vai conseguir fazer um bom texto, um bom parágrafo de introdução. Então, é importante demais saber construir. Vamos relembrar essa técnica dos 5 Qs? Mesmo se você perdeu a aula de projeto de texto, eu te perdoo. Trouxe aqui a técnica e 5 perguntas, mas volta lá assistir, porque não basta você fazer as perguntas, você tem que saber fazer um raciocínio. E esse raciocínio está na aula de projeto de texto, tá? Aqui é a técnica, tá? São as 5 perguntas. Mas, professor, eu vou utilizar as 5 perguntas para fazer a tese? Não. Então, quando a gente pensa, tá, nessa técnica para construção da tese, nós vamos utilizar causas, origens. Então, aqui sim eu vou utilizar para construir tese e as consequências. Então, essas duas perguntas me ajudam a escrever, a escolher a minha tese. Posso, ao
ler os textos motivadores, elencar várias teses, tá? Na hora de montar o projeto de texto, posso colocar várias. Aí eu escolho que fazer a tese X e a tese Z. Aí depois no meu texto eu vou desenvolver. Professor, como que eu sei qual dessas teses? Eu consigo pensar em várias causas, várias consequências, vários efeitos, mas como que eu escolho qual eu vou fazer? Aquela que você tiver informação, repertório para desenvolver. Essa é uma tese boa. Não adianta você falar, nossa, tem uma tese maravilhosa, pensei lá em negligência do governo. Putz, mas eu não tenho nada mais para fundamentar, porque eu já usei a Constituição na minha introdução. Porque eu só sei fazer introdução de Constituição, né? Entra que a gente discutiu na aula passada. Não tem mais ferramenta, só sabe escrever introdução de Constituição. Aí chegou aqui para fundamentar a tese, colocou negligência do governo, mas já usou a Constituição, vai fundamentar com o quê? Aí não tem mais ferramenta. Então, por isso é importante desenvolver várias ferramentas. E aí, para decidir qual tese utilizar, veja qual você consegue relacionar a informação. E, de novo, que momento que você vai fazer isso? No projeto de texto. É lá que você define essas informações cruciais que vão entrar e o que não vai entrar. Isso é fazer uma seleção de informação. Isso faz você gabaritar a C3. Porque a C3 diz o seguinte: tem que ter um projeto de texto e desenvolver as informações. O que é fazer um projeto de texto? Selecionar as informações que entram e as que não entram no seu texto. Isso vai trazer autoria para o seu texto, isso vai fazer o seu texto ser um texto original, bacana, que o corretor olha e fala, caramba, tá bem organizado, tá tudo desenvolvido, ok? Então, queridos, pensa sempre, quais as causas, as origens do problema? Opa, tenho aqui várias causas, então tenho várias possíveis teses. Quais as consequências, quais os efeitos que esse problema tem na sociedade? Tenho aqui possíveis teses, tá? Então, a nossa técnica, a tese, ela sempre vai ser construída em parte 1 e parte 2. Professor, por que isso? Por que parte 1 e parte 2? Eu não preciso só de uma tese? Tudo bem, você pode até construir apenas uma tese, mas a parte 1, ela vai virar o seu desenvolvimento 1. A parte 2 vai virar o seu desenvolvimento 2. Por isso eu preciso de uma tese que é dividida em duas partes. E aí eu posso pensar, tá? Quando eu vou falar de tese, eu posso adotar várias estratégias novamente. Por isso você precisa ter várias estratégias, várias ferramentas. Então, pensei na tese, e aí eu posso colocar, por exemplo, ó, tese 1, vou colocar uma causa do problema. E na tese 2, eu posso colocar uma consequência. Essa daqui é uma formulação, é uma estratégia. Posso também fazer diferente, colocar a tese 1, causa, e tese 2, consequência. Opa, já coloquei ali. Consequência não, causa e causa. Tá? Posso colocar consequência e consequência? Pode, posso montar uma estratégia de tese 1 e tese 2, ambas com consequência. Tá? Professor, de novo, como eu defino se eu posso utilizar causa e consequência, causa, consequência e consequência? Aí, meu querido, vai depender de interpretação novamente, tá? Vai depender da interpretação do tema. Quais as palavras que eu tenho no tema? Então, por exemplo, desafios para tal coisa. Opa, desafio é problema, algo que me impede. Então, quais as causas desse desafio? Quais as consequências que isso tem na sociedade? Posso usar causa e consequência? Posso. Mas digamos que eu tenha um tema que diga quais os efeitos da lei... vamos pensar o seguinte, vamos pensar um tema aqui, tá? Vou jogar. Quais os efeitos da proibição Deixa eu ver uma proibição aqui. Quais os efeitos da proibição do uso dos pods, né? Dos cigarros eletrônicos? Opa! Olha só, quais os efeitos? Então eu não posso pensar em causa.
Porque na minha temática eu tenho efeitos, eu quero saber quais consequências. Então, as palavras do tema vão te orientar se você pode fazer causa-causa, causa-consequência ou consequência-consequência. Por isso, interpretação de texto é fundamental, tá? Porque digamos que ele está falando quais os efeitos. Você fala, o problema se origina porque os adolescentes têm acesso. Tá, mas qual é o efeito deles terem acesso, deles poderem comprar? Você não vai falar. Então você vai ter um texto muito problemático. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Definir a tese é fundamental, por quê? Porque ela vai embasar o seu desenvolvimento, tá? Então, nós podemos utilizar ali teses, né, de causas e ou consequências do problema, dependendo do tema. Então, dessa maneira, você terá que buscar o quê? Nos textos motivadores, tá? Ou então vai refletir sobre duas causas ou duas consequências do problema, ou uma causa e uma consequência, como eu falei, vai depender muito do tema, ok? Mas, queridos, só para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Você pode tirar isso dos textos motivadores, ou você pode refletir. Então, há temas que talvez você tenha uma facilidade em pensar já teses, em pensar um posicionamento, tá? Então, ok, não precisa ter uma relação com os textos motivadores. Mas se na hora da prova você, está nervoso, está ansioso, está com aquela responsabilidade nos ombros e tudo mais, opa, vai para os textos motivadores, utiliza a técnica dos 5 Qs, porque, meus queridos, técnica é técnica. Quando a gente aplica, ela funciona, você estando nervoso, você não estando nervoso. Por isso agora, durante o seu treinamento, durante o seu curso aqui comigo no YouTube, você precisa praticar. Não adianta você estar assistindo aula aqui, e eu falei disso nas primeiras aulas, não adianta você ser um estudante de redação. Você precisa praticar. Tem gente que só vê aula teórica e não coloca isso na prática. Não funciona, não vai dar certo. Vai chegar no dia da prova e você não vai saber o que fazer, tá? Então você precisa praticar, precisa encaminhar essa redação para um professor corrigir, para te dar um feedback, para te mostrar o que você está errando, para você corrigir esses erros e não cometer esses erros novamente. Então, meus queridos, a técnica, o método Jornada Rasa na redação, o método EPCR, ele prevê tudo isso, para que você tenha uma boa orientação, tenha um bom caminho. Basta você seguir. Se seguir, eu garanto, não tem erro, tá? Mas claro que aí você precisa também entrar em contato comigo e falar, professor, quero acompanhamento, não consigo fazer o método sozinho. Vem que eu te ajudo. Tem gente que consegue fazer um método sozinho, né? Consegue somente aqui com as aulas no YouTube, com algumas correções gratuitas que tem, ou às vezes tem plataforma de correção, consegue aplicar o método. Se não é o seu caso, me procura, me manda mensagem que eu vou te ajudar, ok? Vamos seguir lá então, meus queridos. Vamos lá. Algo extremamente importante, tá? Relação tese e argumento. Um aspecto importante da tese é que você deve o quê? Facilmente encontrar argumentos para defendê-la. Aquilo que eu já falei. De nada adianta uma boa tese, mas que você não consegue fundamentar. Isso é um tiro no pé. Se você não consegue desenvolver a sua tese, você vai travar o seu desenvolvimento. Vou colocar de vermelho. Travar o desenvolvimento. E aí, olha aqui para mim que eu vou ter um papo reto e sério contigo. Maior dificuldade dos estudantes do Enem. Gramática, competência 1. Ferra com todo mundo. Ninguém consegue gabaritar, pouca gente gabarita. Segunda competência, C3, argumentação, desenvolvimento. Aí eu recebo, professor, eu não sei argumentar, eu não consigo desenvolver. Por que não consegue? Porque escolhe tese ruim, escolhe a tese sem saber como desenvolver, porque não reflete para escolher essas teses, não pensa em qual informação está atrelado à tese. Você precisa relacionar tese com argumento. O argumento vai fundamentar a tese e não o tema. E aí, de novo, vai a minha crítica à galera que fica vendendo aula de repertório. Meus queridos, repertório fundamenta a tese, não fundamenta tema. Então, de nada adianta você ter o tema, ter repertório para tema. Por quê? Você precisa de repertório para fundamentar a tese, para você garantir a C3. O tema, você pode usar isso lá na contextualização.
mas é mais fácil, é mais abrangente. Agora, se você não tem repertório para fundamentar a tese, aí ferrou, porque aí você não tem repertório externo e você não tem boa argumentação, você vai ter uma lacuna no seu texto. E aí você perde ponto na C2 e na C3. Por isso, ouça o que eu estou te falando. Busque boas teses, teses que você consiga fundamentar, ok? E se você consegue fundamentar a tese com dados dos textos motivadores, logo a tese ela tem que estar atrelada a esses dados. Então, você precisa começar a pensar, a relacionar essas coisas. Professor, como que eu faço isso? Como que eu aprendo? Me ensina. Treinando, meu querido. Não tem mágica. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que não tem um segredo mágico. Não tem uma fórmula mágica como muita gente quer vender. É você entender essas relações, e é o que eu estou te explicando aqui agora, e aí você faz o quê? Vai praticar, vai aplicar. Vai errar? Vai errar. Não tem problema que erre no começo. Mas aí daqui a pouco você começa a acertar. E aí por isso a importância da orientação de um professor. Então entre em contato comigo, fala comigo para eu poder te ajudar. Né? Se você for meu aluno, você sabe que eu respondo rapidamente. Agora, se não é meu aluno, entre em contato comigo no Instagram, vai lá, @profmaicon, Maicon Souza. Vou deixar aqui nos comentários também as redes sociais, no Twitter, no X. Entre em contato para eu poder te ajudar. Claro que muitas vezes eu não consigo responder todo mundo, mas você precisa dessa orientação, precisa tentar fazer essas relações na hora que está pensando o projeto de texto para fundamentar bem a sua tese. Aí você vai ter uma C3 redondinha, bacana e vai gabaritar C3 e C2 com os pés nas costas, ok? Então vamos lá, eu me empolgo, às vezes eu fico nervoso porque eu vejo uns negócios por aí que olha, vamos lá, ok, vamos lá, vamos seguir. De novo, ó, ao montar o seu projeto de texto, você precisa fazer o quê? Colocar qual é ou qual será a informação e que relação ela vai ter para fundamentar cada parte do seu ponto de vista. Então, é simples, meu querido, não tem segredo. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Eu estou defendendo A, minha tese é A. Qual é a informação que eu vou usar para poder fundamentar A? Eu não tenho essa informação, então descarta. A está fora da minha tese. Ah, tenho B. Qual é a informação para eu... Informação... Homem é uma desgraça, né? Não sabe escrever e falar ao mesmo tempo. Qual é a informação para fundamentar B? Ah, a informação é X, Y, Z. Opa, então essa é uma boa tese. Então aqui eu posso escolher como tese, tá? Aí vou lá. Y. Tenho informação para Y? Tenho, ok. Sei como fazer essa informação. Então, Y é uma boa tese, tá? Agora, de nada adianta eu colocar, né? Vamos lá, que nem eu vejo por aí a galera ensinando. Ah, beleza, gente, coloca lá como tese. Negligência governamental e falta de informação. Vamos lá. Já viu essa dica ou não? Não, fique tranquilo. Tese para todos os temas do Enem. Negligência governamental, falta de informação. Ok. Desenvolve como depois? Aí trava, não sabe desenvolver. Por quê? Porque não adianta ter essas teses. Ah, professor, mas essas teses não encaixam praticamente todos os temas? Encaixam. Mas e aí como você vai fundamentar? Você sabe desenvolver? Se não souber, não adianta utilizar. Por isso, dentro do curso Jornada Rase na Redação, eu montei uma aula para ajudar os alunos com teses coringas. Mas sabe como que é o nome da aula? Teses e repertórios coringas. Por que teses e repertório? Porque a tese está atrelada ao repertório. Então eu ensino, meu querido, não consegue pensar em mais nada, não consegue utilizar a técnica dos 5 Qs, vamos para o plano B. Qual é o plano B? Tese coringa. Opa, tese coringa X, se você usar, você vai usar Z como repertório. Se você usar a técnica, a tese coringa Y, você vai usar J como repertório. Tá me faltando até letra já. J como repertório. Entende? Tá relacionado. Porque de nada adianta ter tese sem ter informação aqui. Tá? Eu tô falando repertório,
deixar bem claro. Estou falando repertório porque normalmente são repertórios, para eu já gabaritar C2 também, tá bom? Mas são informações, são dados, tá? E que muitas vezes você pode sim retirar dos textos motivadores. Se você já viu as outras aulas, você já sabe que eu já falei disso, tá? Quando a gente falar de repertório, eu vou entrar fundo nesse ponto, que eu também sei que é um ponto polêmico, que tem muita informação ruim por aí, errada sobre isso. Você pode utilizar? Pode. Não vai valer como repertório externo da C2, mas se você tiver um repertório, já está dentro. Você não precisa de 3 repertórios externos, tá? Então, meus queridos, é assim que funciona relação entre tese e informação para você fazer um bom desenvolvimento do seu texto, tá? Então, aqui nós vimos a parte da apresentação do tema e a construção da tese. Você já percebeu que você tem que usar várias perguntas para poder fazer as teses, pensando em causas, em efeitos, causa e consequência, tá? Professor, tem outras maneiras de construir a tese? Tem, mas as que mais funcionam são essas. Não precisa você pensar muito além disso, tá? Mas você pode sim utilizar outras formas, ok? Só não se demore muito pensando ou recriando a roda, tá? Muitas vezes a gente quer recriar a roda e isso mais nos atrapalha do que nos ajuda. E para fechar, professor, como que eu faço a conclusão da minha introdução? Então, a conclusão da introdução, ela é um comentário breve que normalmente indica que o problema precisa ser resolvido. Ele é o óbvio do óbvio, tá? Mas é para a gente seguir uma lógica de fechamento do texto, tá? Do parágrafo, perdão. Então, esta é a única parte da introdução que vai ser opcional. Isto daqui é importante, porque isso daqui é estratégico. Então, é a parte opcional. Não precisa necessariamente constar no seu texto, tá? Então, olha só, professor, por que que ela é opcional? Olha só a dica aqui. Fecha a tese com ponto final. Então, escreve lá a sua tese, ponto final, começa o fechamento. Já vamos ver um exemplo disso, tá? Começa o fechamento. Por quê? Porque depois você começa a construir o seu rascunho, começa a escrever, chegou lá no rascunho e faltou linha. Putz, faltou uma linha para eu fazer a conclusão. Ou faltaram 2 linhas. O que que eu faço? Me jogo da ponte, diminuo a letra, começa a encurtar a letra, daí mudo a letra, já começa a mexer com o texto todo. Não. Como essa primeira parte ela não tem um grande impacto no seu texto, você simplesmente tira esse período. Então você fechou ali com um período com 1 ou 2 linhas. Se você precisar, você ganha. Se você não precisar, você deixa e preenche ali as 30 linhas, porque o corretor gosta de um textinho de 30 linhas, né? Vamos ser sinceros, tá? Mas aí você deixa ali preenchidinho para o seu texto às vezes não ficar muito curto e tudo mais. E todos esses fechamentos, eles são opcionais. A gente vai ver isso no desenvolvimento também, menos na conclusão. Na conclusão eu vou te mostrar por que é obrigatório. Obrigatório entre aspas também, mas por que é importante você usar, ok? Queridos, então, olha só, fecha a sua tese, acrescenta um período depois para fechar esse parágrafo. Por quê? Se faltar linha, você simplesmente retira este período para ganhar linhas, ok? Então, professor, consegue me dar um exemplo? Vamos lá para o exemplo. Cadê? Aqui. Chegamos lá. Então, olha só, já vimos essa introdução, certo? Então, vou aqui, ó, tenho a construção da minha tese, vou mostrar aqui a tese para você. Então, olha lá, ó. Seja pela negligência estatal, no que se refere à demarcação territorial, seja pela relação da sociedade capitalista com o meio ambiente. Então, aqui, tenho técnica da tese? Sim, tese 1 e tese 2. Se a gente pegar o desenvolvimento dessa redação, você vai ver que ele vai falar sobre a negligência estatal referente à demarcação de território, ele especificou, tá? E também a relação capitalista com o meio ambiente. Então, são as 2 teses. Aí, ele faz o fechamento. Assim, medidas são imprescindíveis para contornar tais impasses. Lembrando sempre, conectivo de conclusão. Tá? Então, conectivo de conclusão de parágrafo. Professor, eu só conheço portanto, que eu coloco lá na minha conclusão do texto. O que eu faço? Estuda conjunções de conclusão. Logo, portanto, assim, tá?
Estuda, porque você vai precisar do quê? Um para introdução, um para o D1, um para o D2 e um para a conclusão. Então você precisa de 4 conectivos de conclusão no seu texto. Varia, não utiliza o mesmo. Se você utilizar logo, portanto, o que vai acontecer? A hora de avaliar C4, você tem um uso repetitivo desse tipo de conjunção e isso vai tirar seu ponto da C4. Você vai perder 40 pontos por isso. Então, estuda 4 tipos de conjunção. Posso usar basicamente os mesmos? Pode. Vai treinando, que você vai perceber que com o tempo você vai usar os mesmos de forma natural, tá? Desculpa. Mas é importante você conhecer isso. Note que aqui já tem dica de C4, hein? Pra você gabaritar e ganhar ponto na C4, certo? Então, aqui eu tenho um fechamento. Trouxe outro fechamento para vocês, ó. Vou colocar aqui. Vamos ver lá as teses. No entanto, a realidade nacional contemporânea apresenta preocupante conjuntura, ameaça a manutenção das tradições dessa parcela social, manifestada em especial pela pouca visibilidade. Deixa eu pegar aqui. Pouca visibilidade das diferentes culturas no ambiente escolar, bem como pela negligência estatal na proteção do patrimônio das referidas sociedades. De novo, o que eu tenho aqui? Tese 1, tese 2. Meu fechamento de parágrafo. Sobre essa ótica, então, conectivo, percebe-se a frágil atual condição dos grupos sociais tradicionais. De novo aqui, o meu fechamento, tá? Então, tenho aqui um fechamento novamente, tá? Notem que não tem muito segredo, meus queridos. É simples assim, professor? É só uma frasezinha para fechar? É. Por quê? Porque é uma estratégia de conclusão de parágrafo, tá? Se nós pegarmos aqui o parágrafo introdutório, vou colocar aqui, parágrafo de introdução. Tô tentando correr para ela não ficar muito longa. Já tá longa, né? Mas vamos lá. O que você tem? Você tem contextualização. Então vou colocar aqui. Contextualização. Você tem a apresentação do tema. Você tem a tese 1 mais a tese 2. E você tem o fechamento. Então, todos os parágrafos aqui, tá? Na introdução, note que você tem uma contextualização é o quê? Uma abertura. Então, aqui é a abertura. O tema e a tese é meio que o desenvolvimento do seu parágrafo. E aqui é a conclusão, tá? Por que isso? Porque o texto dissertativo argumentativo, se você analisar as estruturas de cada parágrafo, as microestruturas, ele nada mais é do que o reflexo da macroestrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, parágrafo de introdução, abertura do texto, introdução, desenvolvimento de tema e de tese, fechamento de parágrafo, ok? Quando a gente vai para o desenvolvimento, mesma coisa, tópico frasal, informação, comentário, fechamento, tá? Então, notem que essas estruturas elas se repetem no texto. Então, cada parágrafo é um mini texto, por isso, abertura, desenvolvimento e conclusão, tá? Extremamente importante aí para que você possa fazer uma ótima introdução. E aqui, por último, já vou deixar uma dica para a gente fechar com chave de ouro esse texto. Não sei se vocês notaram, mas normalmente a tese aparece ao final da sua introdução. Então, quando eu analiso os textos, quando eu vou corrigir textos dos meus alunos, analisar esses textos, primeira coisa que eu faço, eu bato o olho no final da introdução para ver se tem tese. Porque, queridos, se não tiver tese, não tem desenvolvimento sustentado. Por quê? Como que eu vou defender algo, como eu vou argumentar em algo que eu não tenho sequer o ponto de vista para ser defendido? Então, eu preciso ter uma tese para poder construir todo o restante do texto dissertativo argumentativo. E falando em construção de argumentação, olha só a nossa próxima aula. Então, a aula 9, já estamos chegando aí a mais da metade do nosso curso, tá? Nós vamos ter em torno de 14, 15 aulas. Nós vamos falar sobre o quê? Desenvolvimento e argumentação. Faltou um U aqui, tá? Argumentação na redação do Enem. Então, meu querido, eu fico te aguardando para que na próxima aula a gente comece a falar sobre essa competência que é a segunda mais difícil, que é a parte de argumentação, a competência 3,
tá? Que, claro, não é somente argumentação, mas é onde normalmente vocês perdem nota. Novamente, reforço, se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Se quiser o meu acompanhamento, professor, estou gostando das aulas, está me ajudando, mas eu preciso de um acompanhamento mais de perto, eu preciso de uma orientação mais de perto. Posso ter essa orientação contigo? Claro, você vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda. Então, me manda uma mensagem, entre em contato pelas minhas redes sociais e vem fazer o Jornada Rase na Redação para ter esse acompanhamento de perto comigo. Professor, não consigo bancar o curso, posso continuar fazendo as aulas aqui? Claro, isso é para vocês. Esse curso surgiu na ideia de ajudar a democratizar o acesso a informações de qualidade. Não pode fazer o curso? Ok, compartilha com seus amigos, manda para a galera que está estudando para o Enem, compartilha nas suas redes sociais que você me ajuda demais a crescer o canal aqui e a crescer as minhas redes sociais, a chegar a mais pessoas. Então, você pode sim me ajudar, mesmo se você não puder entrar aí no curso, ok? Vou ficando por aqui, um grande beijo e eu te vejo aí na próxima aula, na próxima semana, ou se você já estiver vendo todo o curso gravado, na próxima aula. Um grande abraço, fui!